didaticamente, o que aconteceu com o Lula por Lula voltar a ser solto? Você não foi só lá? Ele, né? Um monte de gente. Sim, o que aconteceu? Didaticamente. Responder agora? Agora, imediatamente. Nesse momento. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá? O Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção e foi contra a Lava Jato. Um monte de gente oportunista aproveitou a oportunidade naquela história, onde passa um boi e passa uma boiada. E muita gente condenada por corrupção foi sendo beneficiada por decisões, tá, que são erradas. Então você teve, não foi só o Lula, foi Cabral, foi o Cunha. Ou seja, hoje, infelizmente, nós estamos num cenário que é culpa, não vamos colocar no Bolsonaro somente, mas é também dele a culpa quando houve esse enfraquecimento e gerou a possibilidade desses oportunistas enfraquecerem o combate à corrupção. E, infelizmente, isso teve cumplicidade de parte do Congresso e de parte do Supremo Tribunal Federal. Mas não é culpa do Fachin? Isso também a gente não aceita. O nosso projeto vai retomar o combate à corrupção. Sem eleger indivíduos como alvos, nada disso. Até porque o presidente, ele não é o super policial. Agora, eu posso assegurar que Ministério Público, que Polícia Federal e todos os órgãos vão ter autonomia para fazer o seu trabalho. Independente do presidente. E a gente vai nomear para o Supremo Tribunal Federal, tá? Aqui eu vou utilizar uma expressão, juízes terrivelmente contra a corrupção. Tá? Gente firme contra a corrupção, sem qualquer mas a culpa titubeio. não foi do Fachin, do Lula tá aí, não? Você culpou o Bolsonaro ter enfraquecido, a gente pode até concordar em certos pontos nessa questão do Bolsonaro ter enfraquecido aí em partes, mas não é culpa do Fachin? Inclusive, Não, você defendeu o Fachin quando ele soltou, ele abriu a porteira. Eu defendi o Fachin contra ataques pessoais. Sim. A decisão dele, eu discordo totalmente. É uma decisão, a meu Sozinho, ver, né? errada, tá? Sim. Mas não foi ele sozinho. Vamos colocar aqui. Quem decidiu pela anulação, a pior decisão foi aquela que inventaram lá uma perseguição fantasiosa do Lula, que nunca houve. Qual que é o motivo? Sim. Teve uma fraude em provas? Ninguém diz isso. Exato. Teve alguma prova da inocência dele que foi ocultada? Ninguém diz isso. Ele foi perseguido. Peraí, por que ele foi perseguido? Tomaram decisões desfavoráveis a ele. Sim, é um processo penal no qual ele foi considerado culpado. Então, como é que você justifica aquela anulação? Agora, quem criou o ambiente favorável à anulação dessas condenações, tá? Quem criou o ambiente favorável foi uma pessoa chamada Bolsonaro, que havia se comprometido com o combate à corrupção, que havia se comprometido em ajudar a Lava Jato, em fortalecer a Lava Jato, e fez exatamente o contrário. E o que ele poderia ter feito para o Lula não estar solto? O que ele poderia ter feito? Primeira coisa... Mexer na Lava Jato. Primeira coisa, não ter mexido na Polícia Federal, não ter nomeado um Procurador-Geral da República que fosse favorável à Lava Jato e não alguém que é contra a Lava Jato, que todo mundo sabe. Poderia ter se posicionado a favor da execução em segunda instância. Poderia não ter vetado, poderia ter vetado as distorções do projeto anticrime. Ou seja, poderia ter feito tudo. E é só o discurso. O discurso dele, só se ele tivesse adotado, isso eu concordo, já teria modificado completamente. Mas em decisão Moro, já... mas você também, você concorda que Mas o judiciário também, o judiciário também, engavela. E começou com você lá. Não. Começou com o Superman. Lógico, pô. Eu engavetei o quê? Você sabe. Eu engavetei o quê, Emílio? Você punha 4 milhões de pessoas na rua gritando Moro é nosso rei, porra. Você sabe disso. O judiciário também pegou uma carona. Tomou espaço do poder. Tomou espaço do poder e agora estão mandando e desmandando. Quero ver pro cara... O próximo. Eu quero ver pro cara... É só você, como eu disse. Como é que vai fazer pro judiciário perder essa... Porque você sabe que poder abre porta. Não, olha, eu sou o único dos candidatos que criou um grupo chamado Reforma da Justiça. Está sendo dirigido lá pelo professor Joaquim Falcão, da FGV do Rio, membro da Academia Brasileira de Letras, que é um crítico, inclusive, dessas interferências excessivas do judiciário, tá, na vida do país. Colocar novamente... Eu tenho grande respeito pelo Supremo, pelo Judiciário. Agora, eu também não me abstenho de criticar quando eu vejo decisões que me parecem equivocadas. Agora, a gente tem que reformar. Não adianta a gente ficar brigando ou fazer como faz o Bolsonaro, de incentivar as pessoas a invadir, por exemplo, o Supremo, e depois lá as pessoas se exaltam e abandonam essas pessoas à sua própria sorte. A gente tem que respeitar as instituições
E a gente tem que discutir reforma das instituições para a gente avançar. Não adianta ficar fingindo para a plateia de que alguém... eu pinto e faço acontecer, faço qualquer coisa, só que no Gogó. Tem Então, que fazer mas como a gente fez na Lava Jato.